Olá, vizinhos, seguidores do Xpirotadas. Vamos começar mais uma vez a nossa série de vídeos. Esse é o terceiro e o último vídeo que eu vou apresentar, expondo algumas coisas, algumas situações que têm acontecido, que vem acontecendo no perfil, que me gera um pouco de desconforto. E dessa vez nós vamos falar sobre as dublagens. Exatamente, vamos falar sobre as diferentes dublagens que a obra de Espírito recebeu durante esses 35 anos que ela está aqui no Brasil, que a obra está aqui no Brasil. Para começar, já vou adiantar logo, de uma forma um pouco até mais severa, mais seca, que algumas vezes eu posto alguns trechos de episódios com dublagens diferentes daquelas que a gente está acostumado a ver no SBT. E toda vida que eu posto isso, sempre aparece alguém querendo expor a sua opinião pessoal, desmerecendo a dublagem. Não gosto dessa dublagem. Acho essa dublagem horrível. Não consigo nem assistir com essa dublagem. Beleza. Eu entendo que esse tipo de comentário é a sua opinião pessoal. Mas esse tipo de comentário não será, já como nunca foi, aceito nesse perfil. Sempre que eu tiver a oportunidade de postar um vídeo com uma dublagem diferente da que passa no SBT e aparecer um comentário desse tipo, esse comentário será apagado do perfil. Já recebi várias mensagens de pessoas, inclusive já briguei com muitas pessoas que deixaram de seguir o perfil e tudo, dizendo que eu deveria aceitar a opinião dos outros, que eu deveria saber receber críticas. Na verdade, eu não deveria. Eu não deveria, não devo e não vou. Não sou obrigado. O perfil não foi criado para ouvir o gosto ou para saber do gosto pessoal de vocês. O perfil foi criado para apresentar novidades de G-Espírito aos seguidores. Então, na verdade, eu não deveria saber se você gosta ou não de tal dublagem, se você gosta ou não de tal voz. Não sou obrigado a isso. Então, qualquer comentário negativo, qualquer comentário depreciando a obra de X-Espírito ou as dublagens, qualquer dublagem que tenha sido feita para a obra de X-Espírito, esse comentário vai ser apagado. Porque a pessoa que comenta esse tipo de coisa, mais uma vez, essa sua opinião pessoal, sempre é baseada na emoção da pessoa, no que a pessoa sente. Ela não imagina todo um histórico, toda uma bagagem que aquela dublagem traz. E esse vídeo é mais ou menos para tentar fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, tentar entender por que é que existe tanta voz diferente ou tanta dublagem diferente para o Chaves. Isso é algo que já foi comentado aqui muitíssimas vezes, é algo que na verdade muita gente já sabe, mas mesmo sabendo as pessoas continuam fechando a mente para não aceitar as novidades, né? Isso é um problema, porque, tipo, ainda existe muita coisa de Chaves, de X-Espírito, que não tem dublagem. E se resolverem dublar agora? É bom ficar sem dublar? É bom em 2020 a gente ter a obra de X-Espírito incompleta? As futuras gerações, elas merecem isso? As crianças que ainda vão começar a gostar de Chaves, os nossos filhos, os nossos netos, isso vai ser bom para eles? Ter uma quantidade limitada de episódios de dublagem, porque tal pessoa, com a sua opinião pessoal, mostrou que não gosta de tal voz para Chaves. Entende? Então vamos entender um pouco o histórico das dublagens de Chaves. Tudo começou na primeira metade dos anos 80, 1983, mais ou menos, quando Silvio Santos recebeu uns enlatados da Televisa com novelas. E no meio das novelas vinha um ou outro episódio de Chaves como brinde. Pro caso da emissora gostar, comprar mais. E aí, existe uma fake news, existe uma lenda folclórica de que Silvio Santos viu potencial em Chaves e mandou dublar. Mentira! Quem viu potencial em Chaves foi um senhor chamado Salatiel Lage, que na época era o diretor do departamento de dublagem do SBT. O SBT tinha uns estúdios de dublagem
E nesses estúdios funcionavam algumas cooperativas. A Maga, que foi quem dublou Chaves, era uma cooperativa que funcionava dentro do estúdio de dublagem do SBT. Junto com a Maga existiam outras cooperativas da época, como por exemplo a Elenco, que era uma cooperativa que dublou séries como a Punk, a Levada da Breca e tal. Existia também a cooperativa Com Arte, que dublou alguns seriados japoneses e tudo dentro dos estúdios do SBT, que na época se chamava TVS. Então é comum em alguns episódios do Chaves, por exemplo, a gente ouvir uma introdução como essa. Chaves! Bombinhas são perigosas, ainda mais em mãos erradas. Versão Maga. Dublada nos estúdios da TVS. Então, no começo dos anos 80, o senhor Salatiel Lage era o diretor de dublagem da parte do departamento de dublagem do SBT, da TVS. E foi este senhor que viu algum potencial nas séries de Chespirito. Ou não, né? Posso aqui maldar e dizer que o interesse dele, na verdade, era lucrar. Quanto mais dublagem se ele fazia, talvez mais ele recebesse mais dinheiro ou as cooperativas recebessem mais, não sei. Mas o fato é que se não fosse a insistência do Salatiel Lage, Silvio Santos nunca teria exibido Chaves e Chapolin nos anos 80. E aí coube a Maga, a cooperativa do Marcelo Gastaldi, por isso este nome, as siglas Maga, dublar as séries de Chespirito, Chaves e Chapolin no primeiro lote que apareceu. Então, quando a série estreou em 84, alguns poucos episódios foram dublados nesse lote. Depois a série foi fazendo sucesso pouco a pouco e o SBT foi adquirindo mais alguns lotes de dublagem. Por exemplo, houve um lote de dublagem em 88. E já nesses dois primeiros lotes de dublagem, a gente já nota mudanças no elenco de dublagem. O professor Girafales, que inicialmente tinha uma voz, que era do dublador Potiguara Lopes, passou a ter a voz de outro dublador, que é a voz do Osmiro Campos. Muito bem, Chiquinha. Você está com muita vontade de responder, não é? Eu? Não, posso deixar minha vez para outro dia com muito gosto. Nada de outro dia! Vai me dizer como se diz cachorro em inglês. Boomer. Não! Como não? Eu assisti um filme que o cachorro se chamava Boomer em inglês. Eu me refiro a todos os cachorros, em geral. Em geral? Sim. O senhor disse que era em inglês. Já chega! Então em inglês se diz dog. Bem, Chiquinha, parece que você está com muita vontade de responder, hã? Eu? Não, nunca se deve responder aos mais velhos. Não seja atrevida. Agora vai me dizer como se diz cachorro em inglês. Xereta. Não. Sim, como não? Eu conheci um setter inglês que se chamava Mas é que eu me Xereta. refiro a todos os cães em geral. Em geral? É. E por que não explicou antes? Presta atenção. Cão em inglês se diz dog. Então, imagine naquela época quem era espectador do Chaves já ter esse choque da mudança das vozes do professor Girafales. Mas é algo que hoje, né, depois de 35 anos para nós, é normal. Então você consegue assistir um episódio do Chaves com o professor com a voz e com o Potiguara e consegue assistir um episódio com a voz do Osmiro naturalmente. Então é algo que a gente se acostuma com o tempo, vai anotando isso daí. Em 1990, sofremos outra mudança no elenco de dublagem. A Sandra Mara, que dublava as personagens da Maria Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, teve que sair do Brasil, foi morar na Itália, e em seu lugar ficou a dubladora Cecília Lemes, fazendo todas as personagens da Maria. A Cecília Lemes ela já fazia participações na dublagem de Chaves. Ela, por exemplo, passou por todas as atrizes que interpretaram a Patty, em todas as versões das Novas Vizinhas. Oi, Chaves! O que aconteceu, Chaves? Eu sou Patty. Pra mim? Não, eu me chamo Patty.
Obrigado. Essa foi a que eu lhe trouxe. Bom, e se eu quero dar a minha maçã para o Chaves? Bom, só que, contanto que não esqueça na hora de dar as notas das provas. Cecília Lemes também chegou a dublar a atriz Maria Luísa Alcalá, a personagem Malu. Olá, Kiko. Oi, Malu. Você deve visitar a gente? Não vim visitar ninguém. Estou morando aqui na vila. Não me diga. Ah, então não me pergunte. Então, com a saída da Sandra Mara do elenco fixo de Chaves, porque ela foi-se embora, a Cecília acabou pegando a Chiquinha e é a voz, né, mais conhecida da Chiquinha. Então, imagine também a estranheza de quem viu isso acontecer na época, acostumado com uma voz e depois aparece outra voz. Hoje em dia, tem gente que nem sabe que a Chiquinha tem duas dubladoras diferentes. Por quê? Porque a gente já se acostumou com o passar das décadas, com o passar do tempo. Então a gente vai vendo que tudo é uma questão de costume, de saber se acostumar. Talvez quem assistia na época, começo dos anos 90, que notou a mudança das vozes, talvez tenha achado ruim, mas naquela época não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha Instagram para ver ninguém reclamando. O jeito era aceitar as mudanças. E com o passar do tempo, gerações foram crescendo e se acostumando a essas mudanças, até a gente achar natural como a gente acha hoje. Depois, no começo dos anos 90, o SBT resolveu fechar o seu departamento de dublagem. Resolveu fechar a parte que tinha lá dentro da emissora que se dedicava à dublagem. E aí as cooperativas que trabalhavam lá tiveram que ir para outros estúdios. A Maga, por exemplo, a cooperativa Maga, do Marcelo Gastaldi, acabou indo dublar os episódios de Chaves nos estúdios da Marshmallow, em São Paulo. Por isso que alguns episódios têm essa introdução. Versão Maga, gravada nos estúdios da Marshmallow. E aí, quando houve essa migração do SBT para a Marshmallow, nós sofremos outra baixa no elenco original da dublagem. O Silton Cardoso, que dublava o Godines e os personagens do Horácio Gomes, desapareceu. Ninguém soube do paradeiro do homem até 2012, quando ele apareceu do nada, né? 20 anos depois. E aí, em seu lugar, para dublar o Godines e os personagens do Horácio Gomes, entrou o Elcio Sodré, que já é uma figura conhecida da nossa dublagem, né? Quem assiste Cavaleiros do Zodíaco e outras animações, outros trabalhos, com certeza conhece a voz do Elcio Sodré. Então, notem a diferença das vozes do Silton Cardoso para o Elcio Sodré. Cheguei. Já vi, Godines. Ele trouxe uma maçã. Muito obrigado. O senhor vai me dar uma nota boa? Bom, isso vai depender de quanto você estudou. Tá. Não precisa cumprimentar cada aluno. Pegue o livro e comece a estudar. Por que, se ainda não é hora de começar a aula? Tá. Se voltar a dizer que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por que, se ainda não é hora de começar a aula? Tá. E mesmo a diferença sendo gritante, nós nos acostumamos com duas vozes diferentes para o Godines. Então, mais uma vez, o choque na época, né, de quem viu essa mudança pela primeira vez deve ter sido grande, deve ter achado ruim, deve ter reclamado, mas para uma geração como a gente, que já se acostumou há 20 anos, 35 anos com essas reprises todo santo dia, pra gente é normal. O Godines tem uma voz, tem outra voz, a Chiquinha tem uma voz, tem outra voz. Então percebam que tudo se resume a costume. Então vamos acompanhando o raciocínio, bora lá. Quando foi em 1992, o SBT resolveu parar de dublar Chaves.
faltando ainda quase metade da obra de Chespirito. Isso eu estou falando da época clássica, dos anos 70. Ainda tinha todos os anos 90 pela frente sem dublagem, de 1980 a 1995, que no caso 92 até 92 nem cogitaram dublar. Então, quando foi em 1992, o Silvio Santos mandou parar de dublar Chaves. Tinha completado? Não, estava bem longe de completar. Tinha dublado metade, um pouco mais da metade. A direção da SBT resolveu esconder alguns episódios, porque tinha um roteiro parecido. Eu sei que em 92 o negócio desandou. Pararam com a dublagem, esconderam episódios, trocaram episódios por outros semelhantes, daí que surgiu essa história de semelhante, sendo que isso é uma frescura. E encerraram com a dublagem. E aí, em 1992, o SBT enterrou. O SBT sepultou as oportunidades que poderiam ter tido de completar e de melhorar e de favorecer a série de Chespirito aqui no Brasil. 92 foi o ano que o SBT encerrou. O SBT avacalhou, cagou a sua participação na importância da obra de Chespirito aqui no Brasil, fazendo tudo isso que fez. Depois, em 1997, o canal CNT, a Gazeta, resolveu adquirir alguns programas dos anos 90 de Chespirito. Já não era só Chaves nem Chapolin, era o programa Chespirito, 40 minutos, com os outros personagens, o Dr. Chapatin, o Chompiras, o Chaparrão, enfim. Tem a receita certa para combater mau humor. Tem o Dr. Chapatin, um médico muito doido. Não é à toa que está assim, ele tem cérebro de queijadinho. Chaparrão Bonaparte, um cara completamente maluco. Estou vendo uma partida de beisebol na televisão. Escuta, Chaparrão, mas essa televisão está desligada. Chompiras, um boa-vida que não quer nada com o batente. Venho denunciar um roubo. E para completar, a escolinha do Chaves. Aquele professor linguista, o que ele pensa que é? O que foi que disse, Chaves? Foi sem querer querendo. Chespirito, uma lição de bom humor com os tipos mais engraçados da TV. Estreia, domingo, dia 1º, 7 da noite. E aí eles contratam duas empresas para dublar, a BKS e a Parise. A CNT e essas empresas contratam um elenco totalmente diferente de dublagem que havia na Maga. Para vocês terem uma ideia, apenas 2 vozes da Maga permaneceram na BKS Parise, que foi a Marta Volpiani, na Florinda Mesa, e a Sandra Mara, a primeira voz da Chiquinha, que tinha voltado para o Brasil, voltou a dublar a Chiquinha e as personagens da Maria Antonieta de las Nieves. Só que por volta de 97, 98, houve uma greve de dubladores no Brasil e a CNT, a Gazeta, resolveu exibir então alguns produtos legendados, novelas da Televisa legendadas. E isso foi uma quebra de contrato com a Televisa. A Televisa botou no contrato que tinha que exibir tudo dublado. Então, como quebraram o contrato, a Televisa retirou Chespirito e as novelas que passavam na CNT do canal. O SBT viu aí a oportunidade de pegar aquela fase do programa Chespirito dos anos 90 e trazer para o SBT. E aí redublou tudo na empresa Gota Mágica. Então, todos os anos 90, de 1990 até 1995, todos os programas, ou pelo menos 99% dos programas, receberam uma redublagem da Gota Mágica. E aí houve a oportunidade de trazer de volta os dubladores da Maga que estavam na ativa. Mas alguns dubladores foram substituídos, sobretudo o principal, o do Chespirito, do Chaves, foi substituído porque Marcelo Gastaldi já havia falecido há uns 3, 4 anos antes. Então, não teria como ele dublar, a não ser que alguém fizesse uma mesa branca e ressuscitasse, não sei. Outros dubladores também foram trocados. O do Godinhas foi trocado porque, como eu falei, o Santo Cardoso sumiu, desapareceu do meio da dublagem, ninguém sabia onde o homem estava, até 2011, 2012, quando acharam o homem.
Edgar Vivar também teve o seu dublador trocado. E essa sim é uma reclamação que eu acho válida até hoje. Eu não consigo entender e não consigo perdoar a Gota Mágica por não ter chamado o Mário Vilela para dublar o Seu Barriga e o Nhonho, sendo que naquela época o Mário Vilela ainda estava trabalhando, ainda estava na ativa. Em seu lugar colocaram César Leitão, que foi outro dublador que conseguiu levar bem o personagem. E aí, em 2001, o SBT estreou o Clube do Chaves. Esta dupla campeã de humor já aprontava pra valer. Imagine quando a turma toda resolve aparecer no Clube do Chaves, com o Chapolin, Chaveco, um cara bem disposto e cheio de conversa, Bancada, que não bate muito bem da cabeça, Dom Caveira, com seu humor de arrepiar, Chapatin, um médico um pouquinho complicado, e ele, o Chaves, sem querer querendo. Você não pode perder. Começa neste sábado, a partir da 1h30 da tarde. E durante toda a tarde, tem confusão a qualquer momento no Clube do Chaves. Eu tinha 14 anos na época da estreia e me lembro como se fosse ontem a primeira vez que vi um quadro do Chaves dos anos 90, dando esse salto na mudança física dos atores, né, de 79 para 90, uma mudança de 11 anos, e também a mudança das vozes. Então, eu achei estranho a um primeiro momento, mas a minha vontade de conhecer novas histórias, a minha vontade de conhecer novos personagens da obra de Espírito se sobrepunham a essa estranheza. E eu comecei a me acostumar com essa dublagem da Gota Mágica, que foi exibida em 2001 e 2002. Depois de 2 anos exibindo nos fins de semana, no sábado, o SBT resolveu esconder a dublagem da Gota Mágica. A audiência não era como da série clássica, claro, porque além da dublagem ser diferente, o físico dos atores era diferente. O SBT não teve essa inteligência de adquirir episódios em que o físico dos atores era mais parecido com a fase clássica, para a gente ir se acostumando pouco a pouco com as mudanças. E teve a questão da dublagem também, realmente, que não agradou as pessoas na época, como eu vejo que não agrada algumas pessoas até hoje. Mesmo essa dublagem tendo já mais de 20 anos de que foi feita, né? Em 2005, a obra de Espírito recebe uma outra dublagem, dessa vez para os DVDs. A Amazonas Filmes adquire alguns boxes de DVDs internacionais da Televisa e traz para cá com alguns lançamentos, o melhor do Chaves, o melhor do Chapolin, o melhor do Chespirito. E como alguns episódios ainda não tinham a dublagem clássica, eles resolveram dublar tudo de uma vez só. Então, teve episódio que já tinha dublagem maga, que foi dublado para os DVDs, redublado para os DVDs, no estúdio Gábia. Teve episódio que não tinha dublagem maga e que foi dublado pela primeira vez no estúdio Gábia. Sim, mas ao que me refiro é que se deve saber escutar. Porque há pessoas que escutam La Cucaracha e o Caminhante da Estrada e não notam a diferença. Eu sim noto a diferença. A diferença é que a caminhonete da estrada vai caminhando e a cucaracha já não pode caminhar. Exato. Mas, de qualquer maneira, a música que eu gosto é a música elevada. Sim, nota-se. Claro. Você disse que anda estudando música, é verdade? Ah, sim. E o que aprendeu? Conte. Violão, piano e violino. E o que foi mais fácil? Só o violino. E aí, nós recebemos 8 boxes com 3 DVDs cada, sempre Chaves, Chapolin e Chespirito, com episódios com essa dublagem que era totalmente diferente do que a gente já tinha visto até então. Porque apesar de terem chamado de volta todo o elenco vivo da Maga, inclusive o Mário Vilela para dublar o Sr. Barriga, mas ele não aguentou e faleceu, infelizmente, antes de terminar qualquer coisa lá na Gábia, eles mudaram muitas coisas. Mudaram as músicas de fundo, mudaram as risadas de fundo, coisas que tornam Chaves. E escolheram o dublador Tata Guarnieri para dublar Chespirito para esses DVDs. A escolha desse dublador gera a divisão até hoje no meio. Algumas pessoas gostam do trabalho dele
e outras pessoas não gostam do trabalho dele na obra da dublagem dos DVDs. Pessoalmente, eu, por exemplo, não sou fã, não gosto, mas nunca me verão criticando o trabalho dele. Inclusive, em algumas ocasiões, vocês me vêm postando vídeos com a dublagem do Tatá, da dublagem dos estúdios Gábia, no X-Pirotadas. Quando não tem outra opção, a gente coloca Gábia. Em 2007, o SBT aproveita o estouro, o sucesso que Chaves em desenho animado estava fazendo, ainda nas suas primeiras temporadas, né, sendo exibidas no Brasil. E aí ele decide pegar um lote de episódios inéditos para dublá-los. Esses episódios, na verdade, são esquetes do programa X-Pirito, esquetes do Chaves, que foram gravados assim, nas últimas temporadas, entre 88 até 1991, 1992. A gente sabe que nessa época Chaves não era mais um programa independente, era um quadro dentro do programa X-Pirito, e aí o SBT mandou dublar apenas os quadros de Chaves e os episódios de Chaves de 40 minutos, né, no programa X-Pirito, na extinta empresa Herbert Richards, e chama o elenco de dublagem do desenho para dublar esses episódios e esses esquetes. Isso foi em 2007. Até hoje, 2020, nunca apareceu nem um trecho sequer desses episódios. O que a gente pode ter é uma noção. Uma vez eu fiz uma montagem de um trecho de um episódio com a dublagem do desenho para ver que se casava, se combinava. Vamos dar uma olhadinha aí. A Florinda falou que a roupa no varal dá uma aparência muito feia na vila. É, diz pra sua tia Florinda que aparência pior que a cara dela de velha mocorona. Mas as calças são suas, então tire imediatamente deste varal, ou o senhor vai ver quem é a dona Florinda. Eu não tiro daí, e não me interessa saber quem é essa velha mocorona. Pronto, a gente viu que eu acho que ficaria legal se esses episódios fossem exibidos em alguma ocasião. Já são 13 anos que o SBT mandou dublar esses episódios e até hoje nunca vimos nada, nem sombra, nem cheiro, nem rastro. Lógico, né? Ele deve ter pensado que episódios dos anos 90, eles já mais velhos, mais gordos, e uma dublagem diferente da que eles costumam exibir diariamente, eles achariam, com certo sentido, né? com certa razão, que o público estranharia e talvez não desse audiência. Mas, por que então mandou dublar? Eu acho que se eles mandaram dublar, deveria, né, mostrar pra gente em algum lugar, seja na internet, no canal do YouTube. O que não dá é gastar dinheiro mandando dublar um material e deixar pras traças e jogar no limbo. Isso é mais uma das sacanagens da SBT, que adora sacanear as séries que a gente tanto ama. Em 2014, nós começamos o ano com esta surpresa. De segunda a sábado, a partir das 6:30 da tarde. E trazer este humilde presente. Você poderá acompanhar os episódios inéditos do seriado mais famoso do Brasil. Está de camiseta nova, hein? Toda vez que aparecer a identificação EI na sua tela, você vai acompanhar episódios que você nunca viu. Mas sem ficar perdendo tempo. Pois é isso que eu digo. Chaves, de segunda a sábado, a partir das 6:30 da tarde, no SBT. O SBT estrearia o lote Hill Sound. Na verdade, esses episódios com essa dublagem, eles foram feitos em 2012, 2 anos antes de estrear o SBT com essa mania doida que eles têm. Então, em 2012, o SBT resolveu comprar algumas partes faltantes de algumas sagas que estavam incompletas pela Maga, como o Festival da Boa Vizinhança, Os Gesseiros, Pintando a Vila, enfim, alguns episódios que tinham continuação e as partes estavam faltando. E decide completar. Pega mais alguns outros episódios soltos e dubla também. É no lote da Hill Sound que estreia o dublador Daniel Miller fazendo a voz de X-Pirito. Na época, no começo, ele ainda não estava muito aprumado, ainda estava muito verde e soou um pouco estranho a voz dele no Chaves. Como ele ainda é a voz atual do Chaves e do Chapolin, dos personagens de X-Pirito, atualmente ele deu uma melhorada e a voz dele está bem mais aceitável. Mas no começo, realmente, talvez pelo fato, né, da falta da prática, ainda não tinha conseguido pegar a manha do personagem.
Esse lote de dublagem da Rio Sound, infelizmente, foi o último para Osmiro Campos, que fazia a voz do professor Girafales, e para Silton Cardoso, que fazia a voz do Godines. Estamos falando da importância que tem o estudo. Vamos ver, Godines, para que é que você vem à escola? Pois eu não venho, me trazem. Bom, sim, mas para que te trazem à escola? Pois, para eu deixar de ser burro. Então vou continuar te trazendo pra sempre. Infelizmente, ambos os dubladores faleceram, inclusive no mesmo dia, mas em anos diferentes. Se não me falha a memória, o Silton faleceu num dia em 2014 e no ano seguinte, no mesmo dia, faleceu o Osmiro Campos, voz do professor. Então, essa dublagem da Rio Sound fica como registro da última participação de Osmiro e de Silton nas dublagens da obra de Chespirito. Como a gente está falando de SBT, que sempre foi aquela emissora que sempre tratou com respeito às séries e tudo, a dublagem da Rio Sound teve alguns pontos negativos. Vários pontos negativos. O primeiro deles é que, para economizar um dinheirinho, o SBT não chamou todo o elenco original de dublagem. 2 dubladores originais, da Maga, não foram convidados para dublar neste lote da Rio Sound. O dublador Carlos Seidel, que fazia a voz do Seu Madruga, e o dublador Nelson Machado, que faz a voz do Kiko. Os dois tiveram um desentendimento com relação à quantia, de salário, direitos de exibição, e não chegaram a consenso com o SBT, e aí o SBT resolveu trocá-los por outros. O Seu Madruga, então, ficou com a voz do dublador Marco Moreira. E o Kiko ficou com o dublador Vinícius Souza, que é conhecido pelo meio como Vini Cuca, meio CH que eu falo. Kikinho. Sim. Você não tem nada pra fazer por aí? Não, eu não, Seu Madruga. E o senhor? Não vê que eu estou trabalhando? Puxa, mas já era tempo. Mas agora eu tô com uma dúvida. Eu não sei se devo lhe dar os parabéns ou dar os pêsames. Olha, Kikinho, eu também tenho uma dúvida. Se te dou uma martelada na cabeça ou nessas bochechas de mamão macho? Nada contra o trabalho dos dubladores. Tanto o Marco como o Vinícius se saíram muito bem. Inclusive, a voz do Vinícius para o Kiko ficou mais jovem. Lembra muito as dublagens da Maga dos anos 80 que o Nelson fazia. Mas o original é original, né? Então o SBT, por uma questão financeira, questão de economizar, né? A gente vê que desde que Chaves estreou no SBT, que eles tentam economizar de alguma forma. Como se não bastasse, o SBT, para economizar mais uns centavinhos aí com os direitos das músicas de fundo das BGMs, eles simplesmente pegaram as músicas de fundo do YouTube e utilizaram na dublagem da Rio Sound. E aí ficou aquela diferença na qualidade. A gente nota no lote da Rio Sound uma diferença gritante na qualidade do áudio das músicas de fundo com o áudio das vozes dos dubladores. Na hora de mixar ficou um sarapatel. E isso causa uma experiência horrível no ouvido de quem está assistindo, né? E por último, a gente começou 2018 com a surpresa de que as organizações Globo, a Globosat, havia adquirido todos os 500 episódios de Chaves e Chapolin para exibir no canal Multishow. E havia resgatado a dublagem Maga, a dublagem original, de todos os episódios que podia, e os que não tinham dublagem original, eles teriam que receber uma dublagem e escolher os estúdios Som de Vera Cruz para completar o trabalho da Maga. E mais uma vez, tiveram todo o cuidado de chamar todos os dubladores que ainda estão vivos para terminar, para finalmente concluir esse trabalho. Tiveram também o trabalho de licenciar, de comprar, adquirir os direitos das músicas de fundo
que fazem com que Chaves seja Chaves aqui no Brasil. Para quem não sabe, as músicas de fundo, as risadas de fundo dos episódios na dublagem são diferentes do original. Então a Globosat teve todo esse cuidado para tentar fazer com que a dublagem da Sônia Vera Cruz fosse mais próxima da Maga possível. E obviamente os atores e os dubladores que faleceram tiveram que ser substituídos. Nesse caso, por exemplo, o Chespirito ficou agora com a voz de Daniel Miller. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso roído e com o rabo entre as patas. Rubem Aguirre ficou agora com a voz do já conhecido Mauro Ramos. Bem, por hora vou liberá-los do castigo. Mas da próxima vez, em lugar de castigá-los por 1 hora, eu vou castigá-los por 3 horas, entenderam? Sim, professorzinho lindo, meu amor. A gente promete que não vai voltar a brigar. Angelines Fernandes, da Dona Clotilde, ficou com a voz da Isaura Gomes. E o Godinez ficou agora com a voz de Alexandre Marconato. Vamos ver, Godinez. Para que você vem à escola? Pois eu não venho, me trazem. Bom, sim, mas para que te trazem à escola? Pois, para eu deixar de ser burro. E aí sim, finalmente, nós temos, graças ao Multishow, graças à Globosat, nós temos toda a fase clássica de Chaves, todos os anos 70, exceto os episódios perdidos mundiais, em português. E graças a isso, hoje em dia, eu consigo postar trechos de vários episódios no Chespiritadas. Versões diferentes, piadas diferentes, ocasiões diferentes, situações diferentes, várias coisas diferentes que a gente pode ver de um episódio para o outro. E sempre que eu posto, aparece alguém para reclamar. Esse trecho do vídeo eu gravei alguns dias depois de ter gravado essas partes que vocês viram anteriormente. Então talvez o penteado esteja diferente, enfim. Então eu vou lançar um momento de reflexão para aquelas pessoas que só assistem Chaves se for com aquela dublagem do SBT, a dublagem maga. Você sabe, querido espectador, quem é o único responsável por existir diferentes vozes para as dublagens de Chaves? Você sabe que teve a oportunidade de dublar tudo quando podia, já nos anos 80, no começo dos anos 90, mas por falta de interesse não fez? Existe uma lenda urbana de que o SBT, de que o Silvio Santos viu potencial nas séries e por isso que deu sucesso. Se o canal, se o Silvio Santos tivesse dado o devido valor às séries desde o começo, hoje em dia a série não teria tantas versões de dublagem diferentes. Se o canal tivesse tido a consideração que a série realmente merece, a gente teria todos os episódios dublados com a dublagem clássica que a gente tanto gosta. Então, para você, querido espectador, que só assiste Chaves, se for com a dublagem do SBT, o SBT é o único culpado e responsável por existir outras dublagens da série que a gente tanto gosta. Então, ou você vai ficar limitado a assistir essa pequena fatia que o SBT tem, ou então você vai abrir um pouco mais a sua mente para aceitar essas novas dublagens. Pronto, e aqui eu fecho o meu parênteses. Segue adiante. E embora o Chespiritadas respeite todas as dublagens que foram feitas para os programas de Chespirito no Brasil, desde a Maga, a CNT, né, na BKS, na Parise, Herbert Richards, que infelizmente nunca deu as caras, Gábia, Gota Mágica e atualmente a Rio Saldi e atualmente a Sônia Vera Cruz, o Chespiritadas resolveu padronizar os vídeos que são colocados, os trechos que são colocados no perfil. Como a Sônia Vera Cruz, atual do Multishow, veio para completar o trabalho da Maga dos anos 80 e 90, então o Chespiritadas dispensa as outras que foram feitas nesse período, nesse ínterim. Então fica descartada aqui no perfil a dublagem da Gábia, dos DVDs, e a dublagem da Rio Sound para o SBT em 2014. Por uma questão de padronização, obviamente.
E no tocante ao programa Chespirito dos anos 90, a prioridade, obviamente, a prioridade é a prioridade é a do... A prioridade é a dublagem Gota Mágica, já que ela também fez mais episódios, dublou mais episódios que a dublagem da BKS da Paris para a CNT, e também porque era que tinha um elenco de dublagem original mais completo. Vale ressaltar, contudo, que lógico que quando não tiver nem Maga, nem Som de Vera Cruz e nem Gota Mágica, mas se tiver alguma dublagem, né, tipo Gábia ou BKS, Paris, a gente também vai postar. O importante é que Chespirito saia 100% em português. O importante é que Chespirito tenha sua obra finalizada, completa, no nosso idioma aqui no Brasil, porque quase 40 anos já está mais que na hora, né? O meu convite é para que essas pessoas que reclamam, que sempre tiram um tempo precioso do seu dia para vir se queixar de dublagem, é que essa pessoa entenda que não tem como voltar no tempo. Não tem como a gente pegar todos os episódios e mandar o SBT dublar na Maga de volta, porque não dá, porque não existe mais Maga. Marcelo Gastaldo já morreu, Mário Vilela já morreu, muita gente já morreu. Não tem mais como fazer as coisas como eram antes. E a nossa única alternativa é ou deixar de assistir, o que não deveria ser uma alternativa para quem gosta de Chaves, ou tentar abrir um pouco mais a mente e tentar aceitar essas mudanças. Então, depois de tudo isso que foi exposto, de toda essa negligência do SBT de não querer completar a obra, a pessoa que assiste um trecho ou um episódio com essa voz diferente deveria ter essa bagagem no seu histórico, saber, olha, não, essa voz está diferente por causa disso, 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 então vou dar uma chance, vou, né, dar um voto de confiança e aceitar. Outro ponto importante é que essas novas dublagens não são pra gente que cresceu e se habituou aos mesmos episódios dos anos 90 que o SBT exibia a exaustão. A gente tem que ver que vai crescer uma nova geração de fãs de Chaves, os nossos filhos, os nossos netos, e essas crianças vão crescer ouvindo as duas dublagens, a Maga e a Som de Vera Cruz. Então essa geração de crianças que vai crescer assistindo as duas dublagens e achar normal, achar natural, como nós também já nos acostumamos com as duas vozes da Chiquinha, e por aí vai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o meu convite é que as pessoas reflitam, elas abram a mente, elas aceitem ou tentem se acostumar, e mesmo se não conseguir, que elas repassem para os sobrinhos, para os filhos, para os netos, para que essas pessoas cresçam se acostumando com essas duas vozes, ou essas duas dublagens. Porque o importante é que a obra de Chespirito perpetue, continue vigente, continue na ativa, continue no ar, para que possa alegrar outras gerações. Então, e ainda espero que o programa Chespirito, que não tem dublagem, e os filmes possam ser dublados algum dia. Eu espero que vocês tenham me compreendido. Eu espero que vocês passem a se monitorar. Espero não ler mais esse tipo de comentário depreciando o trabalho das dublagens no meu perfil. Porque se eu encontrar gente depreciando qualquer dublagem que foi feita para Chaves, Chapolin, Chespirito, o comentário será apagado. Essa é uma regra básica de convivência. Eu espero que as pessoas entendam a situação. Um beijo a todos, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.